nós estamos aqui exatamente na 5ª Delegacia de Polícia. Foi aqui que o motorista de ônibus registrou o boletim de ocorrência como lesão corporal. Ele que fazia a linha 518-12, que sai de Sobradinho com destino à Esplanada, Nicole, e um passageiro queria descer fora do local previsto. Só que durante esse deslocamento, o passageiro, logo no início, né, assim que ele embarcou no ônibus, ele perguntou se parava na rodoviária. O motorista, então, respondeu que não, que o ônibus não parava na rodoviária e, na ocasião, na oportunidade, ele explicou a esse passageiro criminoso como ele poderia fazer para, então, chegar na rodoviária. Então, seguiu ali, o motorista seguiu com o trajeto normal, seguiu com o itinerário, chegando no buraco do Tatu, o sinal fechou, ele parou o ônibus ali. Nesse momento, esse passageiro aí chegou no motorista mais uma vez, querendo saber se ele poderia descer ali para se deslocar para a rodoviária. O motorista disse que naquela ocasião, naquele momento, ele não poderia descer. Não era um local seguro, né, e ali não era uma parada estipulada para desembarque de passageiro. O passageiro não gostou, ele se revoltou, pulou a catraca, de acordo com as informações de testemunhas, e partiu para as agressões físicas contra esse motorista que estava no volante, né? Ali o motorista abriu a porta, dessa forma então esse agressor desceu do ônibus e fugiu tomando rumo desconhecido. Policiais militares do 6º Batalhão compareceram ao local, realizaram intensas diligências ali, várias buscas nas imediações na tentativa de localizar e prender esse agressor, o que não aconteceu. Ainda de acordo com as informações, o motorista precisou ser atendido pela equipe médica do SAMU, foi encaminhado para o hospital de base, onde recebeu os cuidados médicos. Posteriormente foi liberado, ele se deslocou até aqui, a 5ª DP, onde fez o registro de ocorrência. As equipes da Cicvil agora estão investigando o caso, inclusive vão tentar aí a identificação, vão buscar imagens na tentativa de identificar esse agressor e tentar chegar até esse indivíduo, viu, Nicole? A empresa, né, Catedral, disse que em nota que houve uma briga entre o motorista e um passageiro, mas que as autoridades competentes já estavam tomando aí as medidas pertinentes ao caso. E qualquer outra informação, a imprensa deveria fazer contato com as forças policiais do Distrito Federal. A PM, assim que foi informada da situação, mandou o efetivo para o local na tentativa de localizar e prender esse agressor, o que infelizmente ainda não aconteceu. O caso segue em apuração aqui com as equipes da 5ª DP, Nicole. Ontem nós trouxemos esse caso porque foram dois em curto espaço de tempo ali na rodoviária do Plano Piloto, caso de agressão. Um deles foi esse que é ainda mais grave, sempre tem, né, entre usuários de drogas, os craqueiros que ficam ali, traficantes, perambulando pela rodoviária do Plano Piloto. Apesar dos esforços da nossa Polícia Militar ser presente na rodoviária, parece que eles não param de se criar. E aí brigam entre eles. Só que esse caso, né, Ailton, que hoje a gente traz completo para vocês, foi ainda mais grave, porque envolve um trabalhador, um motorista que estava ali cumprindo o seu papel, e a gente sabe, Ailton, que não é fácil não. A rotina do motorista de ônibus é difícil pra caramba, exaustiva, eles têm que ficar por horas ali, aquele entra e sai, e às vezes entra gente mal-humorada, entra gente agressiva, e foi o caso que aconteceu com esse motorista ali, simplesmente porque ele estava fazendo o trabalho dele. Ele tem que cumprir regras, ele não podia parar ali e estava fazendo o que é certo. Imagina se fosse atender e fazer a vontade de todos os passageiros, o ônibus não ia circular, não ia fazer a linha, né, dele, não ia fazer o trajeto que ele tem que fazer. É muito sem noção. E aí a gente vê a imagem do motorista que foi espancado, foi agredido, ele estava bastante ferido, e eu fiquei na dúvida porque, olha, a gente vê aqui na imagem que o ônibus conta com câmera, porque os nossos ônibus, eles têm essas câmeras, são monitorados com câmeras de segurança e tem uma tecnologia de monitoramento em tempo real. Será que não estava funcionando? Será que tem essas imagens para identificar esse agressor?
Nicole, certamente essas imagens aí já foram requisitadas aí pelas equipes da Polícia Civil, né, que agora tenta identificar esse indivíduo. Outro ponto que chama a atenção também, Nicole, na minha humilde opinião, é que esse indivíduo não queria desembarcar na rodoviária, era coisa nenhuma. Desde o início, pela a dinâmica, né, pela versão apresentada pelo motorista e por testemunhas, ele embarcou em Sobradinho e queria chegar aqui na área central de Brasília. Usou desse pretexto, né, de que queria descer em um determinado ponto, sabendo que não poderia. Ele não tinha motivos para agredir esse motorista, né? As imagens vão mostrar, a Polícia Civil vai ter acesso a essas imagens, mas o que tudo indica, ele estava sem dinheiro, estava liso, né? Liso dorme cedo. Ele possivelmente aproveitou dessa situação para pura e simplesmente descer do ônibus ali sem efetuar o devido pagamento ali do transporte, porque ele pulou a roleta, agrediu ali violentamente o motorista. O motorista forçando dessa forma, o motorista abrir a porta, se ele não tivesse abrido a porta, estava apanhando até agora. Né? Até agora ele estava lá apanhando, mas não, ele abriu a porta, o criminoso foi embora e posterior a isso ele foi socorrido e encaminhado para o hospital de base. A gente pagou a corrida, porque ele passa a roleta e volta. Agora, uma outra situação, achei legal a declaração da empresa, que houve uma briga. A briga aí, o motorista entrou com a cara e o cara com a mão, né? Porque o motorista apanhou pra caramba, o cara arrebentou o rosto dele todo. A empresa botar que houve uma briga, inclusive colocando o motorista como um cara que estava brigando. O motorista só apanhou, porque ele cumpriu a obrigação, como disse a Nicole, que ele não pode parar naquela parte da rodoviária, ele só pode parar depois. E aí o cara ficou irritado e cobriu ele de porrada. Ele iria passar por baixo, só que tinha uma interdição ali no buraco do tatu e ele fez uma manobra diferente e ele ia parar do outro lado. Aí o cara foi, ficou doido, encheu, ele quebrou, arrebentou o rosto dele e depois pulou, né, bateu nele, desceu do ônibus e foi embora. Quer dizer, agora o doutor Wellington e a equipe de policiais ali da 5ª DP, que é por sinal onde você está, né? Você está na 5ª, né? Os policiais vão investigar esse caso. Na 5ª DP, Wagner. Os policiais vão investigar esse caso e tentar identificar quem é esse cara. Agora, não sei, eu estava perguntando, doutor, se ele já havia requisitado as imagens da câmera de segurança. É isso aí, vamos aguardar então, Exatamente, torcendo para que esse agressor seja preso. E quem estava nessa linha também, dentro desse ônibus, pode contribuir com essas investigações, né, Hilton? E deve. E deve, viu, Nicole? E deve sim, né? Hoje todo mundo tem um celular e todo mundo filma qualquer movimentação suspeita, as pessoas já sacam do aparelho e começam a registrar. Talvez alguém tenha feito um registro melhor desse agressor, essas imagens podem ser disponibilizadas aí também para a polícia para ajudar, auxiliar na identificação e localização desse indivíduo para que ele possa ser devidamente responsabilizado pelos seus atos.